Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, no contexto da obra da criação, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, segundo a sua semelhança. O que isso significa? Que nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que todos nós possuímos, da parte de Deus, uma dignidade, uma igual dignidade. Filhos e filhas de Deus, amados por Deus, chamados ao dom da vida, chamados à existência. Diante de Deus somos todos iguais. Mas também ser imagem e semelhança de Deus significa valorizar o ser humano como um ser dotado de inteligência, vontade, liberdade, um ser racional, mesmo quando as suas faculdades intelectivas, as suas faculdades racionais não funcionam bem, o ser humano é digno de respeito. O ser humano é querido, é amado por Deus. Mas também ser imagem e semelhança de Deus significa valorizar que todos nós possuímos uma alma espiritual que nos motiva, a partir de dentro do nosso coração, a buscar Deus. Que nos motiva, essa alma espiritual, nos motiva dentro do nosso próprio coração a relacionar-se com o Criador, a louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Nós, porque possuímos uma alma espiritual,
somos vocacionados à eternidade em Deus. Todos nós. Todo ser humano é vocacionado à eternidade em Deus. E essa vocação, ela é fundamental, no sentido de que todos nós compartilhamos desta mesma vocação. Fomos criados por Deus, fomos criados para Deus, para Deus. Desde a nossa concepção no ventre de nossas mães, desde o momento da nossa concepção, temos todos uma vocação à eternidade, à comunhão eterna com Deus. Ser imagem e semelhança de Deus significa também valorizar a riqueza das nossas relações. Nós, todos nós, necessitamos da relação com as pessoas para bem viver nossa vida, para bem viver nossa caminhada terrena, nossa existência, para bem viver nossa relação à eternidade em Deus. Precisamos cultivar relações, até porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus unitrino, de um Deus que é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, essa rede de relações, o cultivo destas relações é fundamental para a nossa realização como filhos e filhas de Deus. A relação básica de cada um de nós consigo mesmo. A relação que nós estabelecemos conosco. E por isso, por exemplo, nós nos sentimos na responsabilidade de cuidar da própria saúde. Porque temos uma relação conosco. Temos preocupações pessoais, temos vocações pessoais, o cuidado do nosso estado de vida e tantas outras formas de cuidado que temos, cada um tem consigo mesmo. Mas também nós vivemos relacionamentos com os nossos semelhantes, a partir dos nossos pais, dos nossos familiares. Nós estamos no mundo, na vida da sociedade, relacionamento com as pessoas, relacionamento com os nossos semelhantes, o relacionamento com a obra da criação, o relacionamento com a obra da criação é fundamental. Nós necessitamos do ar que respiramos, nós necessitamos da água, do solo, dos alimentos. Também existe esta relação com o dom da criação. E não é à toa que a igreja também faz o apelo para que nós possamos cuidar bem da obra criadora de Deus. Isso também é ser imagem e semelhança de Deus. E depois a relação mais que necessária para todos nós é a relação com o próprio Criador, a relação com Deus, pela vida de oração, pela vida sacramental. Também ser imagem e semelhança de Deus, valorizar esse dom que Deus nos deu como dom de criação, significa relacionar-se com o Criador. Ser imagem e semelhança de Deus é também cultivar a vocação ao amor. Independentemente do estado de vida, todos nós somos vocacionados a um Deus que é amor. E aqui eu coloco em destaque a vocação ao matrimônio. A vocação ao matrimônio entre o homem e a mulher. Vocação ao amor que se resplandece de uma forma toda especial na vida matrimonial, na vida conjugal e, consequentemente, na procriação, no dom dos filhos. Ser imagem e semelhança de Deus é também colocar filho no mundo. E colocar filho no mundo com a linda responsabilidade de educar os filhos,
de educar as crianças. Isso também é ser imagem e semelhança de Deus. No entanto, do ponto de vista da criação, da obra criadora de Deus, nós, todos nós, temos igual dignidade, devemos cultivar o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos a imagem mais perfeita de Deus na pessoa de Jesus. A nossa referência, irmãos e irmãs, para que nos realizemos como imagem e semelhança de Deus, deve ser Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus, resplandeceu toda a beleza da imagem de Deus. É o que o apóstolo São Paulo nos diz no capítulo 1, versículo 15, de sua carta aos Colossenses. Colossenses 1,15. Paulo diz: Cristo é a imagem do Deus invisível. Se todos nós somos imagem e semelhança de Deus, muito mais Cristo. E, portanto, tudo aquilo que eu expliquei em termos de significado, de imagem e semelhança de Deus, nós realizaremos na medida em que, pela graça de Deus, imitarmos Jesus Cristo. Imitarmos Jesus Cristo. Como imitar Jesus Cristo na vida conjugal? Como imitar Jesus Cristo na vida matrimonial? Como imitar Jesus Cristo nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, no relacionamento que nós temos com o próprio Deus? É Jesus quem nos ensina, pela ordem da graça, a viver esse relacionamento com Deus, tão necessário para todos nós. Como ser pessoas inteligentes, pessoas que exercem a sua liberdade, não para viver a escravidão do pecado, mas a liberdade dos filhos e filhas de Deus. É de Jesus Cristo que nos vem a graça, é de Jesus Cristo que nos vem o auxílio, para que realmente nós realizemos a nossa vocação, para que realmente nós realizemos a nossa identidade de imagem e semelhança de Deus. Do contrário, irmãos e irmãs, nós corremos o risco de cair naquele erro que foi denunciado por Jesus no Evangelho de hoje. Quando Jesus disse em relação aos fariseus e aos mestres da lei: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem não se abre à graça de Deus, quem não procura no seu dia a dia imitar Jesus, na forma como ele busca Deus, busca relacionar-se com o Pai do céu, na forma como ele evangeliza, prega a palavra de Deus, na forma como ele ama as pessoas, sobretudo os mais necessitados. Repito, quem não se abre à graça redentora de Jesus e não busca no seu dia a dia imitá-lo, corre o risco de ter o seu coração longe de Deus. O apelo que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje é que nós busquemos imitar Jesus. A imitação de Cristo é o elemento fundamental no nosso segmento. Como diz a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como ele sonhou, servir como ele serviu, rezar como ele rezou. Ou seja, a imitação de Jesus. É essa graça que nós pedimos a nosso Senhor
na Eucaristia que nós celebramos hoje, na comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, que o Espírito Santo de Deus nos encoraje a valorizar o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a valorizar que os nossos irmãos e irmãs também foram criados à imagem e semelhança de Deus, valorizar essa dignidade comum que todos nós possuímos, buscando no dia a dia imitar Jesus Cristo. Que assim seja.